senhores membros da mesa, vereadores, servidores, público presente, senhores telespectadores da TV Câmara, internautas, boa tarde. Às 17h05, declaro aberta a presente audiência pública destinada à demonstração do projeto de lei da autoria do prefeito municipal Isaías José de Santana, que estima a receita e fixa despesas do município de Jacareí para o exercício 2022, conforme edital número 08/2021, publicado no Boletim Oficial do Município número 1419, de 5 de novembro de 2021. Registro que a audiência pública é conduzida pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento dessa Casa, que é composta pelos vereadores Edgar Sasaki, presidente, Abner de Madureira, relator, Rogério Timóteo, membro. Agradeço a presença do senhor Celso Florencio, secretário de Governo e Planejamento da Prefeitura Municipal de Jacareí, e dos vereadores Luiz Flávio, Valmir do Parque Meia Lua, Roninha, Sônia Patas Amizade e Maria Amélia, servidores e de todo o público que nos assiste pela TV Câmara de Jacareí e pelos canais YouTube e Facebook. Convido o senhor Celso Florencio, secretário de Governo e Planejamento, para fazer a apresentação. Boa tarde, senhores vereadores, os componentes da mesa, demais vereadores, as pessoas que nos assistem pela TV Câmara, pelo YouTube, pela televisão, uma boa tarde. Agradecer a oportunidade de estar esclarecendo esse projeto de lei, que é a Lei Orçamentária Anual, que é das 3 principais leis orçamentárias. 2 semanas atrás a gente esteve aqui nessa casa discutindo o plano plurianual, que é o plano de 4 anos. Também já tivemos no começo do ano discutindo a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essas duas a LDO ela tem vigência de 1 ano, o PPA de 4 anos, mas elas vão ditar os investimentos, a direção dos investimentos da Prefeitura. A LOA ela é uma peça contábil, ela vai esmiuçar a operação desses investimentos que foram tratados e discutidos na LDO e no PPA. Então, hoje a gente está falando da Lei Orçamentária Anual, e essa é a operação de tudo o que vai ser executado no próximo ano. E, seguindo aqui, pode passar, por favor, a gente manteve o mesmo padrão da última apresentação. A gente vai dizer um pouquinho das receitas, então, pode ir direto para as receitas, por favor. Então, aqui a gente tem as receitas municipais. Então, primeiramente, para a gente executar o orçamento, é necessário que a gente estipule as receitas para o próximo ano. Existe uma expectativa positiva, as receitas elas foram orçadas com base nos dados econômicos, nas projeções econômicas, sobretudo do Banco Central, orientadas pelo Banco Central. Elas têm um viés conservador, mas um pouco mais voltado para o otimista, dado que estamos saindo de um cenário de pandemia, atividade econômica voltando à normalidade com o avanço da vacina. Então, a gente tem aqui as nossas receitas, para destaque para o próximo ano de receitas de arrecadação municipal, ou seja, as receitas que são oriundas de impostos e contribuições locais. A gente destaca aqui 63 milhões de IPTU e 91 milhões de ISS. Também compõe a receita proveniente de arrecadação local, imposto de renda, 21 milhões, ITBI, 21 milhões, 21 milhões também de dívida ativa, 6,7 milhões de taxa e outros fontes de arrecadação, 9,2 milhões. Também temos as transferências constitucionais, que está representado nesse gráfico, com destaque para o ICMS que é um imposto estadual, da qual os municípios têm uma parte, tem 25% desse imposto, e o que cabe a Jacareí para o próximo ano temos a expectativa de 316 milhões de reais. Também temos 40 milhões de PVA, 2,3 milhões de IPI, 3 milhões de royalties, 84 milhões de fundo de participação dos municípios e 8 milhões do 1% do fundo de participação dos municípios,
que é da educação. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem a nossa projeção de receita e, por outro lado, a gente vai dizer onde vai ser gasto esse montante superior a 500 milhões de reais e, ao todo, 1,1 bi. A gente tem a saúde, temos aqui um acréscimo deste ano para o próximo ano em torno de 10%, né? Sobretudo também aqui está contemplado o subsídio social da Santa Casa. O orçamento da saúde ele sai de 242 milhões para 266, alta de quase 10%. E aqui a gente está falando, dentre as ações rotineiras de prestação de serviço da Secretaria de Saúde, onde estão inclusos a manutenção dos equipamentos já existentes, a gente também tem o aparelhamento da UBS Central, reforma da UBS do Flórida, adequação local para transportes ambulatoriais, construção de área coberta para farmácia, contratação de médicos, contratação de RH para atenção básica, a gente vai inaugurar tanto a UBS Central quanto a UBS do Flórida, então será necessário que a contratação de RH para essas novas unidades e também a aquisição de equipamentos para as UBSs. Pode passar, por favor. Secretaria de Educação também com alta de 8,8%, né, saindo de 226 milhões para 245. Entre as principais ações, temos a escola em tempo integral, ampliação e atenção aos alunos portadores de necessidades especiais, é algo que tem sido estimulado dentro da Secretaria de Educação e tem sido valorizado bastante. Ampliação da educação de jovens e adultos, a EJA, expansão do uso de tecnologias nas nossas escolas e construção, reforma e ampliação de unidades escolares. Assistência social, aqui a gente tem um aumento de 18%, saindo de 28 milhões para 33 milhões. Esse aumento é justificado pela construção do Centro de Convivência do Idoso na região norte, no Parque Meia Lua, a implantação e manutenção dos GESUAS, Programa Família Segura e 2 programas novos dentro da assistência social que vão demandar grande parte desse recurso, né, que dá para ver que tem um volume significativo de acréscimo na assistência social, que são 2 programas, que é o Bom Prato e o Requalifica Jacareí. Requalifica Jacareí, que foi aprovado, esteve aqui nessa casa essa semana, né? E o Bom Prato também, os nossos vereadores vão ajudar no custeio, né, com as emendas impositivas, mas também tem a necessidade do custeio da Prefeitura, que é um programa em parceria com o governo do Estado, onde a Prefeitura entra com um montante significativo também de recursos. Secretaria de Segurança, alta de 8% também, de 19 milhões para 21 milhões, ampliação do COI, expansão do batalhão e transformação digital das operações de segurança. Esporte, a gente teve uma pequena queda aqui, mas sobretudo porque estamos com o recurso vinculado para a Secretaria de Esporte, de 8 para 7,3, construção de campo do futebol do Esperança, construção de pista de skate, campeonato de futebol e passeio ciclístico e mountain bike. Pode passar, por favor. Prolar, de 5 milhões para 8 milhões de reais, onde a gente tem programa de construção de casas populares, construção de habitação de interesse social, regulação em bairros, em partes de bairros, como 22 de Abril, Chácaras Reunidas Bela Vista 1 e 2, Cepinho, Jardim Conquista, Veranejal, na Viela do Chucuru, Vila Ita, Mississippi, Jardim Panorama e Coração Valente. Esses são os bairros que a Prolar iniciará o seu trabalho no próximo ano. Fundação Cultural. Fundação Cultural, a gente sai de 5,8 para 8,4 milhões, para também realização de festas, feiras, comemorações, festivais, preservação do patrimônio, fomento à economia cultural e fomento a atividades artísticas. Secretaria de Infraestrutura, teve uma queda também considerável, porque o orçamento das obras do CAF, que inflava aqui o orçamento da Secretaria de Infra, estão hoje na Secretaria de Planejamento e Governo, por isso que tem essa diferença da LOA do ano passado, mas tem de recurso do Tesouro, existe um acréscimo, no último ano foram 50 milhões, agora a gente está com 63 milhões,
E a gente tem aqui a drenagem do Córrego Seco, a finalização da Olinda Mercadante e recap da Capitão Joaquim José de Macedo e Santa Helena. Secretaria de Mobilidade sai de 28 milhões para 31 milhões. Entre as principais ações estão o plano de mobilidade, o plano Cidade Acessível, programa de segurança viária, programa de trânsito inteligente e educação no trânsito. Secretaria de Meio Ambiente sai de 68 para 94 milhões de reais. Entre as previsões está o Parque Linear do Caçununga, segunda fase, implantação do leve, implantação do abrigo de animais. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de 6 para 6,5 milhões. Aqui está o Centro de Empreendedorismo, Banco do Povo, Fomento ao Turismo, Programa Jacareí Terra da Cerveja, Patrulha Agrícola, Casa do Empreendedor e o Programa Investe Jacareí. Saneamento, a gente sai de 181 para 165 milhões. Aqui a gente tem uma queda de receita do SAI, que daí é a arrecadação deles, mas as principais obras que a gente tem aqui, temos Jamique, a distribuição de água para Jamique, Estrada do Bom Jesus, Itapeva, Paraty, Bairro da Figueira, Veraneio Irajá, Centro, Jardim Jacinto, Meia Lua, Santa Maria, Parque Santo Antônio e Bela Vista. Também temos, na parte de esgoto, Igarapé, Santa Paula, Panorama, a duplicação da rede central e redes coletoras de água de esgoto, na Estância Porto Velho, Veraneio Irajá e Igarapés. Secretaria de Governo e Planejamento, aqui estão as obras vinculadas ao CAF, então por isso que na Secretaria de Infra teve essa migração. Aqui está a finalização da obra da Terceira Ponte, finalização da Davilino, finalização da duplicação da Castelo Branco, início das obras de remodelação do entroncamento da Demar de Barros com a Davilino e com a Lucas Nogueira Garcia, a Getúlio Vargas, recuperação ambiental do Morro do Cristo, também tem a drenagem do Tanquinho, né, que é uma obra que se começa no próximo ano, áreas de lazer do Parque Califórnia Imperial e Paraíso, a inspeção de pontes e o programa Renova Centro, que visa melhorar a qualidade urbanística do centro de Jacareí. Aqui, na parte de gestão, não são secretarias meios, são as secretarias meios e a Câmara Municipal e o Instituto. Então, aqui a previsão de orçamento de 24 milhões de 2021 para 25 milhões da Câmara Municipal, PMJ 126 milhões para 145, Gabinete do Prefeito 4,2 para 5 milhões, Administração de 12 para 13 milhões, Finanças 3,2 para 3,5 milhões, Procuradoria 4,2 para 5,4 milhões, aqui inclui a obra do Fórum, e, por fim, as exigências legais, a gente tem o mínimo para a educação, alcançar os 25%, seria 162 milhões da recurso aplicável, a gente está aplicando 169, ou seja, 26% no orçamento. Saúde, 90 milhões, que é o mínimo seria 90 milhões para dar os 15% da receita, a gente está aplicando 165, ou seja, 27,5%. Dentro das despesas também, essas são as despesas mínimas, as despesas máximas, a despesa com pessoal, 335 milhões. Temos margem ainda para o limite de prudência, que é 51%, a gente está com 27,4%. Pode passar, por favor. Bom, essa é a explanação geral da Lei Orçamentária Anual e fico aberto para questionamentos, dúvidas. Agradeço ao senhor secretário pela explanação e, nesse momento, abro a palavra aos vereadores presentes para esclarecimento e dúvidas. Peço que, em respeito ao senhor secretário, os telespectadores, aos demais presentes, as normas regimentais da Casa, cada vereador faça uso da palavra no tempo de 5 minutos. Com a finalidade de melhor organizar os trabalhos, defino que as perguntas sejam encaminhadas ao senhor secretário por critério de assunto, na forma de rodízio intercalado dos vereadores.
Sendo que os vereadores fazem uma pergunta, o secretário responde, já passa a palavra para o outro vereador, fazer também uma pergunta, assim sucessivamente, de maneira que os vereadores que desejarem fazer mais de uma pergunta deverão permanecer no plenário e aguardar novamente a sua pergunta para perguntar. Abro a palavra aos vereadores. Eu quero cumprimentar o secretário Celso Florencio, cumprimentar todos os vereadores. E hoje, Celso, eu quero fazer aqui um pedido para você, né, enquanto secretário, e gostaria muito que você levasse esse pedido ao prefeito Isaías. Eu acompanhei uma entrevista que ele deu na Rádio Mensagem com relação aos professores, e havia um excedente do orçamento de 26 milhões de reais. E os professores do nosso município, eles estão cobrando, né, estão pedindo reconhecimento com relação a esse recurso excedente para que se fosse transformado em um abono, se fosse transformado em um benefício, né, trabalhista a esses professores. Eu entendi a fala do prefeito quando ele fala que esse recurso precisa ser empregado na melhoria da estrutura da educação, né, das escolas, né, de equipamentos, mas quero aqui, né, fazer esse apelo no sentido de dizer que investir em educação também é importante que a gente invista na melhor remuneração dos nossos professores, né? Nós precisamos também entender que a educação não é só feito da parte estrutural, mas é também feito do componente humano. E o professor é esse componente humano que desenvolve a política educacional do nosso município. E durante a pandemia, eles, assim como outros servidores, foram especialmente importantes para que a gente pudesse levar o ensino e a educação em cada casa dos jacarienses, né? E para isso fizeram uso dos seus celulares, né? Deixaram a sua privacidade de lado porque usaram os seus equipamentos, né? de telefonia, os seus chips. Então, de uma certa maneira, houve aí, né? Se a gente for constatar, um uso maior desses aparelhos telefônicos, porque foi a única maneira que eles tiveram de dar a aula, de chegar com o ensino nessas residências. Então, se não todo esse recurso de 26 milhões ser transformado em abono ou alguma espécie de gratificação, mas que se transforme em parte dele, né? Porque nós sabemos que o recurso aplicado no material humano, no professor, também vai ajudar a gente a melhorar a qualidade do ensino no município, né? Há espaço, dentre esses 26 milhões, para a gente fazer programas de revitalizar escolas, de melhorar a estrutura, mas há espaço também para a gente fazer políticas públicas, né, de melhoria salarial para os professores da nossa rede municipal de educação. Então, na verdade, eu trago essa reivindicação dos professores da nossa rede municipal de educação e gostaria muito, né, que Vossa Excelência levasse até o prefeito, que se não todo esse recurso, mas parte dele também ser utilizado para a gente dar uma espécie de gratificação, um abono para os nossos professores, que assim, repito, como outros servidores, foram fundamentais para que a gente vencesse e, graças a Deus, estamos vencendo essa pandemia e a gente sabe que a educação, como não pôde ter aula presencial, os professores se desdobraram, né, atendendo ligação à noite, de madrugada, né, de manhã, aos finais de semana, dos pais preocupados com o ensino dos seus filhos. E os professores não se negaram, né, estiveram apostos nessa missão. Então, é só nesse sentido que eu venho dizer hoje, deixar esse pedido a você, que transmita ao prefeito Isaías esse pleito dos professores da nossa rede municipal de educação. Muito obrigado já antecipadamente. Hoje é só essa a minha participação. Eu agradeço, Luiz Flávio. O prefeito já tem, inclusive, ciência disso. A gente já tem isso iniciado, a gente iria fazer o plano de carreira dos professores, uma alteração no plano de carreira dos professores para dar uma valorização no ensino, entendendo que a peça fundamental do ensino é o docente. Isso não pode ser feito, não pode ser feito em 2020, não pode ser feito nenhum tipo de gratificação em 2021 por força da lei federal que impede qualquer benefício aos servidores, né, qualquer aumento de benefício aos servidores, mas para 2022 o nosso orçamento, inclusive, já tem margem, inclusive, para fazer um aumento
um aumento da revisão do plano de carreira dos professores para conseguir dar uma condição melhor e uma gratificação melhor para os professores que também atuaram brilhantemente nessa pandemia, como grande parte do funcionalismo público. Então, eles vão ser lembrados, sim, no início do próximo ano, já com a retomada das negociações de plano de carreira. Mas o governo de São Paulo estabeleceu o bônus, não é? Então, os professores estão fazendo com base nessa indicação, já é uma PEC nesse sentido também, tá bom? Pessoal, vamos tentar seguir a sequência, tá? Próximo vereador. Boa noite, Celso. Hoje eu não vou nem fazer muita pergunta também. A gente está dando só os parabéns aos trabalhos que vêm sendo feitos, da sua parte, da sua equipe, e agradecer o pedido que foi feito em janeiro, fevereiro, quando eu cheguei na casa, a respeito da situação lá na cidade de Salvador, que era aqueles lixos que é jogado lá, né? Agora não sei se foi através do meu pedido ou se já tinha projeto para essa construção do leve. Se foi pelo meu pedido, obrigado. E se não foi, a comunidade também agradece, eu também agradeço, obrigado por estar construindo esse leve lá, que vai ser de grande importância, tá bom? Minha fala hoje era só isso aí mesmo, obrigado. Celso, eu queria tirar uma dúvida aqui. Vai a reforma do OBS do Jardim Flórida, né? E do Parque Minha Lua, que está chovendo lá dentro e não está aqui? Não era para estar aqui, nisso aqui também? Ela vai comer... Ou não precisa? Não, ela vai... Vai fazer assim mesmo. Ela não está aqui na apresentação, mas ela vai ser contemplada assim, inclusive com emenda impositiva dessa casa. É porque eu já mandei a emenda impositiva, aí não apareceu a emenda impositiva e está chovendo lá dentro. E aí fica ruim para nós. E também... O orçamento, ele é o orçamento do ano anterior, que tem a emenda impositiva, mas a obra ainda não foi iniciada. E a rede de esgoto de Jardim Colinas também não está aqui, né? A rede de esgoto de Jardim Colinas não está aqui. Tá. Bom, primeiramente, quero só também agradecer ao prefeito, vocês que estão aqui na audiência pública, porque está aqui também a nossa reivindicação há muitos anos, morador do Parque Minha Lua, a Davi Lino, que vai interligar o Parque Minha Lua. Graças a Deus que vai ser mais uma entrada no nosso bairro, porque 47 anos de Parque Minha Lua, só tem uma entrada agora que foi feita, a Dr. Carlos Romeu Pedrilho. E aí essa entrada vai favorecer muito a nossa população do Parque Minha Lua, Lagoa Azul, Jardim Conquista, Lagoa Azul 2 e Mar de Vale e Barra do Poço. Quero mais agradecer essa audiência pública, agradecer vocês presentes, quem está assistindo em casa também. Estamos aí para fazer as perguntas e trabalhar para a cidade, para fazer uma melhor cidade do Vale do Paraíba. Quem fala aqui é o vereador Valmir do Parque Minha Lua. Boa tarde a todos. Boa tarde, secretário Celso. Agradeço, né, não somente a você, sempre muito prestativo, não é? Sempre. E ao prefeito Zé Santana, que, nossa, eu vi aqui, né, o meu sonho, plantei a sementinha e depois de 4 anos, graças a Deus, eu acho que vai sair do papel. Lógico que eu mandei as emendas, mas a gente sabe que precisa dessa destinação. Vai sair aí a ampliação do nosso abrigo, é necessário. Tem muitas pessoas que não concordam, mas a gente precisa, sim, dessa ampliação. E sem o apoio do Executivo, com certeza, não seria possível a realização desse sonho. Então, fica aqui a minha eterna gratidão, porque eu tenho esse foco, eu tenho essa causa e por ela que eu luto. Então, muito obrigada de coração, porque todos nós sabemos, todo município sabe, todo protetor sabe. Se não há o apoio do Executivo, nada acontece na causa animal. Então, minha gratidão. Obrigada. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, Celso, e a equipe do governo que está aqui presente, a mesa que hoje é composta pelo Abner, Sazaki e Timóteo. Boa noite a você que nos assiste, né, pela TV Câmara. Celso, realmente eu também sinto a necessidade de estar colocando
a questão da valorização dos professores, a gente sabe que já está no plano. Eu só quero afirmar aos professores que estão nos assistindo que isso é um compromisso que o Isaías assumiu e que ele irá cumprir em 2022. Então, não está aqui, mas a gente realmente sente a falta dessa colocação para que fique realmente exposta, né? Mas eu sei, como base e como sendo do governo, esse compromisso que ele assumiu e que nós iremos levar isso adiante, se Deus quiser. Agora, eu sugiro também, se for possível, porque nós sabemos, né, eu não sou advogada, eu sou da área da educação, mas, em defesa dos professores, eu gostaria muito de entender mais sobre a questão que o Luiz Flávio colocou, que é do precatório, né, e a gente poder sanar as dúvidas, porque ficou um pouco no ar, né, os professores não se sentiram convencidos do que o Isaías se posicionou na rádio. Então, eu gostaria que a gente pudesse se reunir, enquanto Comissão da Educação também, né, como eu sou presidente da Comissão de Educação aqui desta casa, a gente se reunir, porque a gente sabe que há articulações às quais nós não somos convidados, mas eu gostaria muito de me reunir com o governo, também com a secretária de Educação, mais o pessoal do Jurídico da Educação, para a gente esclarecer essas dúvidas e dizer o que será possível e o que não será possível diante disso. Tá? Isso é só uma colocação, se você puder me ajudar em alguma situação, fico feliz. Mas saibam que, enquanto da classe dos professores, estamos aqui, sim, em defesa da educação, e a gente precisa, sim, dessa valorização, né? O quanto antes, ela urge, ela é necessária, porque, como bem disse, e você também já afirmou, o quanto eles trabalharam durante a pandemia. Realmente, assim como os médicos, assim como os enfermeiros, assim como toda a área da saúde, a educação não parou. Ela parou um tempo e depois os professores, muitos tiveram que adquirir novos aparelhos, muitos tiveram que adquirir, mudar, porque reduziu a carga horária, eles perderam a alimentação, né? Mas eles trabalharam muito mais do que em sala de aula. Então, fica aqui também o meu desejo, né, para que a gente possa depois conversar, unir representações, o conselho, para que a gente possa esclarecer isso e ter uma proximidade maior com os professores da rede municipal. Tá bom? Eu acho que esse debate é super bem-vindo. Acho que a gente pode estimular, inclusive, esse debate. O próximo ano é aberto já para fazer tanto aumento de benefício quanto aumento de remuneração. Esse ano a gente corre o risco de ter alguma impugnação judicial por conta da lei federal que impediu. Então, a gente já está próximo ao fim do ano. Eu acho que o interessante agora é não arriscar e trabalhar em algo que não seja uma simples bonificação para esse ano, que seja uma valorização constante da carreira e não uma simples bonificação pontual num determinado ano, onde se economizou com determinadas outras coisas, porque as escolas estavam fechadas, e faz uma valorização pontual. Acho que tem que ser uma valorização estrutural, até porque o futuro da nossa cidade está na mão desses professores que estão educando as gerações de jacarienses que estão por vir. Então, eu acho que é interessante, e esse debate tem que ser estimulado por essa casa, junto à Secretaria de Educação, junto ao jurídico da Prefeitura, para que se possa construir isso de forma conjunta e da forma mais eficaz e eficiente possível, tanto do ponto de vista orçamentário, de caber no orçamento da Prefeitura, quanto também de valorizar essa carreira que tem um papel crucial no desenvolvimento da nossa cidade. Obrigada, Celso. Celso, temos aqui, né, várias ações da LOA 2021 para 2022 e, é claro, no momento não dá para saber item por item como será o gasto, não tem como saber. Cabe aqui um pedido de informação depois dessa casa à Prefeitura para saber quais os valores serão destinados para quais lugares. Construção do campo, né, aqui fala do esporte,
fala da segurança, fala da assistência social, construção do centro de convivência do idoso, aí vai programa da família. O Requalifica Jacareí, nós votamos aqui nessa casa e já sabemos o valor destinado para o Requalifica. Já veio para essa casa, nós sabemos o valor que será destinado. O Bom Prato também já temos uma noção do que será para o Bom Prato, né? Depois eu vou fazer um pedido de informação com respeito a todas as ações que serão aqui implementadas para saber, item por item, o valor que vai para cada lugar, para questionamentos futuros, até porque somos vereadores e temos que saber como que está sendo gasto o dinheiro público. Agora, falando sobre isso, temos as principais ações, esse é o ponto principal que eu quero falar hoje, do COI, Centro de Operações Integrada da cidade, ligado à Guarda Municipal, que tem feito um excelente trabalho, né, na cidade de Jacareí, recuperado vários carros roubados, motos roubadas. As câmeras do COI hoje em dia têm dado uma sustentação, né, nessa fiscalização da cidade muito forte. E aqui fala da expansão do batalhão, transformação digital de operações de segurança. Eu queria saber um exemplo, essa ampliação do COI, nós teremos aí essas câmeras que estão sem funcionar, elas já estão aqui relatadas na LOA 2021-2022, porque aqui tem um valor de R$ 19.438.074, um aumento aqui de 8,5%, que foi para R$ 21.084.986, né, um acréscimo devido, falam, à inflação. Eu queria saber o seguinte, as câmeras estão embutidas aqui, que vai voltar a funcionar? Como que vai ser essa situação da ampliação do COI na cidade? Teria alguma informação para a gente? Aqui a gente tem que separar duas coisas, né? O primeiro, a prefeitura tem um contrato da implantação. As câmeras que deram problema, que estão na fase de implantação, eles estão dentro desse contrato de implantação e eles vão ser implantados com orçamento que já foi empenhado para esse ano. Quando a gente fala em ampliação, são aquisições e expansão das novas câmeras do COI. Então, a Secretaria de Segurança tem interesse, sim, em ampliar as atividades do COI, tanto em câmeras também, e trazer também estrutura para que câmeras que não sejam só do COI possam também integrar a rede para aumentar a segurança na cidade. Então, a parte de a implantação do COI já está contemplada, então se uma câmera deu problema, ou uma câmera está com problema nesse momento que faz parte do contrato de implantação, ela não está no escopo da expansão. Então, ela vai ter que ser consertada pela empresa que ganhou a licitação. Agora, as futuras câmeras, daí sim entra na expansão do COI. Será colocado então as novas câmeras aqui dentro dessa implantação. A ideia é expandir o número de câmeras. Quando a gente instalou o COI foi o primeiro passo, né? Mas ele é algo contínuo, onde você vai expandindo a cada vez mais e vai chegando mais próximo da sociedade, expandindo e aumentando a sua cobertura o maior possível. Obrigado. Vereadores, tem mais pergunta? Podemos voltar mais uma rodada. Nesse momento, abro a palavra ao público, né? Mas não temos público e também pela internet também não tem nenhuma pergunta por parte dos internautas. Então aqui agradeço a presença de todos, né? E agora, 17h39, declaro encerrada a presença e audiência pública e boa noite a todos.